Bom dia a todos e a todas. Em nome da FGV, queria dar boas-vindas. Para mim é um grande prazer estar aqui abrindo esse evento. Inclusive, na minha fala, eu vou tentar resgatar um pouco do histórico do Observatório, desde o seu início, onde eu, pessoalmente, naquele tempo, na Amigos da Terra, tive o privilégio de participar. Mas, antes disso, eu queria compor a mesa aqui, com os nossos convidados, chamando, primeiramente, a senhora Karen Kopp, do MMA. Vocês podem ficar com as cadeiras mais bonitas aí. Deixa eu e o Ritel com as pretinhas. O senhor Márcio Rojas, do MCTI, deve estar chegando. Daqui a pouco ele deve se juntar a nós. Queria convidar também para o palco o ministro Everton Lucero, do MRE. O senhor Davi Canassa, da Votorantim Industrial. E você, Carlos Ritel, do Observatório do Clima. Como eu falei, eu vou procurar ser breve, mesmo porque nós estamos bastante adiantados na hora, mas eu queria dividir com vocês, compartilhar uma pequena história. Vai ter muita gente aí, o Guarani está aqui representando o SES para contar um pouco e para participar do debate, vai ter tempo. Mas vale a pena a gente dizer como que o Observatório chega aqui e produzindo um trabalho para a sociedade muito importante. O Observatório, na verdade, ele nasce em 2001, mas ele bebe como inspiração no debate que estava acontecendo no ano de 2000, quando, na agenda da COP6, em Haia, a discussão sobre a regulamentação do Protocolo de Quioto, e, em particular, sobre papel de florestas, estava sendo discutido, e, naquela época, tinha um debate bem acalorado, em particular nas ONGs e movimentos sociais, sobre a inclusão de floresta no CDM, né? Ninguém falava de REDD, isso aí é coisa muito mais recente. E as grandes ONGs que formavam, inclusive, o CAN, né, que eram... As grandes ONGs faziam parte e lideravam o CAN, que é o Climate Action Network, que tem um papel muito importante nas negociações internacionais. Todas eram contra a participação, a inclusão de florestas no CDM. E aqui no Brasil, muitas ONGs defendiam posição em contrário. E, nesse debate, teve um evento em Belém, no ano de 2000, e dali surgiu uma carta que chama Carta de Belém, é uma carta ao governo brasileiro, pedindo, né, solicitando ou colocando alguma argumentação para a inclusão de florestas no CDM. O debate que tinha era sobre vazamento, sobre líquide, sobre permanência, enfim, era um debate bastante razoável, mas, ao mesmo tempo, tinha uma turma aí que também tinha o governo da Costa Rica, o governo da Bolívia, que apoiavam esse tipo de abordagem, de considerar as emissões de uso da terra dentro dos mecanismos financeiros e flexibilidade do próprio protocolo. Então, isso foi muito quente E, aqui no Brasil, a posição do governo brasileiro, naquela época, era contrária a esse tipo de defesa, e algumas ONGs entendiam que era importante se reunir e somar os esforços do GT Clima do FBONGs para articular a sociedade civil dentro de um posicionamento. Entendíamos que juntos eram mais fortes do que separados. Naquele tempo, eu estava na Amigos da Terra Amazônia, e numa oportunidade que foi Miguel Calmon, Fernando Veiga, da TNC, Paulo Moutinho, do IPAM, e André Ferretti, naquela época, no SPVS, e eu, no aeroporto de Belém, indo para uma reunião anual da USAID, no litoral lá do Pará, a gente conspirou na possibilidade de formar um grupo de ONGs para trabalhar juntos uma agenda e provocar e fazer um papel de vigilante mesmo, de observatório das políticas públicas em clima. E isso gerou uma reunião depois em São Paulo, no Amigos da Terra, com agora, naquela época, 10 ONGs, que gerou um convite
para um evento que se deu em 2001, 2002, se não me engano, num hotel aqui em São Paulo, na Rua Teixeira da Silva, onde 33 ONGs e movimentos sociais, tinha CNS, tinha COIAB, GTA participando, fundaram o Observatório do Clima, o Ipsos, né, que era uma ONG que tinha a participação do Fábio Feldman, da Raquel Biderman, da Laura Valente, teve um papel muito importante nesse sentido, e a partir de então começou-se a construir aí a viabilidade, a sustentabilidade financeira do observatório e a sua carteira de atividades e etc. Eu estava cruzando aqui, tem um pessoal antigo, Eduardo, daquela época da Ecoar, lembrando a visita que a gente fez na Plantar. A Plantar foi, o Fujihara também está aqui, deve lembrar disso. A Plantar foi o primeiro projeto aprovado pelo Prototype Carbon Fund do Banco Mundial e levava porrada das ONGs no mundo inteiro. Tinha uma ONG que chamava CDM Watch, que batia... Você lembra disso, né, Fujihara? E aí o observatório foi lá para Curvelo, conhecer lá o Guzinha e, enfim, as florestas plantadas, certificadas FSC, enfim. Começamos a trabalhar em termos de proposição. Na COP3, em 2003, o Observatório apoia o IPAM e o ISA numa proposta sobre desmatamento evitado, que foi apresentado lá em Milão, que naquela época não se falava em REDD, mas eu entendo que foi a origem, ou pelo menos parte da provocação para as discussões que hoje se dão em REDD e REDD+. Mas foi quando o IPAM e ISA apresentaram a proposta de créditos de desmatamento evitado baseado em histórico de desmatamento. Naquele mesmo ano, o Observatório apresentou um livrinho verde que chama Critérios de Sustentabilidade para Projetos de MDL, bem legal, que era justamente incluir critérios para esses projetos. E, enfim, tem trabalhado no monitoramento de políticas públicas. Arriscaria dizer aqui que a própria política nacional tem muito a contribuição do observatório. A Raquel Biderman, não sei se ela está aqui ou deve vir hoje, tem uma contribuição muito grande nas provocações para a própria política nacional de mudanças climáticas. E aqui eu vou fazer uma provocação bem ousada, mas... e, evidentemente, que as coisas é muita variável variando, mas as próprias metas de Copenhague, muito embora alguns setores entendem que as metas vieram por causa de uma carta aberta, etc., muita coisa tinha sido feito antes para que os compromissos de metas em Copenhague fossem assumidos, né? E, fazendo uma metáfora futebolística, é como se o observatório tivesse driblado uns 3 ou 4, inclusive o goleiro, jogou a bola para dentro do gol, mas... teve outro que empurrou e o juiz acabou dando o gol para outros atores. Mas o observatório, e eu sou testemunha disso, participou muito, porque não se discute essas coisas assim da noite para o dia, na construção das condições para que o posicionamento brasileiro na COP de Copenhague pudesse ser do jeito que foi. Então, o observatório tem tido um papel absolutamente importante no monitoramento, na formulação de políticas públicas na área do clima, absolutamente vigilante. E eu fico feliz de estar aqui acompanhando mais essa iniciativa aí de lançamento que vai, de fato, né, Tasso, monitorar aí as emissões e trabalhar com estimativas de emissões, mostrando mais uma vez que esse conjunto de organizações da sociedade civil e movimentos sociais juntos podem, sim, dar uma contribuição para o Brasil dentro da agenda de clima e fazer com que haja um tensionamento propositivo aí em cima do governo e das políticas públicas para a gente avançar e, né, no cumprimento das próprias metas aí para 2020. Então, com isso, eu encerro essa história curta, mas como eu fui testemunho dessa trajetória, aqui tem a Leprado, né? Fernanda Carvalho não está aqui, mas tem uma participação, Paulo Moutinho, André Ferretti, tem uma turma aí que tem um histórico de contribuição grande, e isso não está escrito nas pedras,
embora eu e o Rica estamos querendo fazer uma linha do tempo do observatório, que daqui a pouco vai estar no site, é importante que as pessoas entendam da onde que vem, não apareceu do nada propondo coisas, enfim. Então, parabéns ao Observatório do Clima, que vocês continuem sempre vigilantes e tensionando de maneira muito propositiva as políticas públicas para a gente ir avançando aí na construção de um Brasil melhor, ok? Muito obrigado. Quem começa? Karen, você quer vir para cá, falar daí? Obrigada, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite à secretaria. O secretário, em função dos preparativos para a COP, não pôde vir, parte do Ministério já foi, inclusive o ministro Everton também está a caminho, então, para a gente é um momento bem conturbado. Mas também muito importante, assim, estar aqui nesse momento histórico. Acho que hoje é um dia de história, esse momento em que esse novo desafio é abraçado pelo Observatório do Clima, de fato, vai mudar algum paradigma e algo ao qual nós, no governo federal, esperávamos há algum tempo. Eu me lembro, ano passado, quando, às vésperas da COP anterior, a gente teve também a divulgação das estimativas que o Tasso fez e divulgou pela primeira vez, e o quanto aquilo alimentou uma série de debates e um novo olhar sobre o nosso perfil de emissões. Na sequência, o governo federal divulgou suas estimativas oficiais em 2012, e a gente percebeu, de fato, quão poderosa é essa ferramenta. Então, toda a proposta que hoje é iniciada aqui pelo Observatório é bastante relevante e bastante significativa. Então, minha principal mensagem é parabenizar e agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos participando, e o Ministério do Meio Ambiente sempre apoiará. A gente acha que é realmente fundamental. Lembrando a fala que, quando o Ben Parker diz ao Peter Parker, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então que o Observatório do Clima assuma essa tarefa e use essa ferramenta também com toda a responsabilidade que ela traz no olhar crítico sobre a nossa revisão do perfil de emissões, o potencial de catalisar ações de mudança, eu acho que em vários níveis, não só provocar o governo federal, setor privado, mas também a sociedade como um todo, um potencial de conscientização e de aumentar o conhecimento geral sobre o tema de mudança do clima. Então, eu espero que esse seja realmente o começo de uma agenda bastante intensa de trabalhos e que daqui para frente estejamos juntos. Já estávamos, sempre estivemos, mas que nessa tarefa específica a gente ache muitos espaços de convergência também. E com isso eu passo a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer muito o convite do Observatório do Clima, FGV, para este evento. Eu estou, como a Karen falou, a caminho de Varsóvia para participar das negociações lá na COP. Eu acredito que alguns de vocês também estarão conosco lá. Então, teremos as próximas 2 semanas de intensas negociações e quem sabe, novidades, né? E eu fiz questão de mudar a minha passagem, chegar aqui em São Paulo um dia antes da minha partida, para poder estar aqui com vocês. Primeiro, porque é sempre um prazer poder ouvi-los e também colher impressões que são úteis na formulação das posições negociadoras do Brasil. E segundo, porque eu também cumpro com uma orientação do nosso ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado, que, aliás, é um grande especialista em mudança do clima, né, de que o Itamaraty deve, sempre que possível, ampliar o seu diálogo, a sua exposição pública, né? Então, já é parte desse processo, enfim, em que eu me incluo, estando aqui com vocês. Especialmente nas vésperas de uma conferência como esta, em que há um interesse que não se restringe ao governo, um forte interesse e acompanhamento por parte da sociedade civil, do setor privado, da academia, e teremos uma delegação expressiva que também não se restringe ao governo, enfim, que tem representantes de vários setores, e teremos possivelmente em Varsóvia, mais uma vez, uma participação destacada, é o que todos nós esperamos. Em preparação à Conferência de Varsóvia, nós já apresentamos algumas contribuições que estão disponíveis no site do Secretariado da Convenção, né, as chamadas submissions, né, e
e em alguns pontos tópicos que nós consideramos importantes para avançar o debate no plano internacional. Nós sabemos, em primeiro lugar, que essa conferência ela não deve ser uma conferência transformadora. Nós não estamos indo para rever paradigmas. Na verdade, ela é uma conferência intermediária dentro de um processo que se iniciou há 2 anos, né, com o mandato do ADP em Durban, na COP de 2011, e que iniciou um processo negociador de um novo acordo sobre a convenção aplicável a todos, né, e que deverá ser concluído até 2015 na COP de Paris, né. Nós participamos deste processo no intuito de contribuir para que, quando chegarmos a Paris, estejamos em condições de adotar um novo instrumento que seja, de fato, ambicioso em termos de atender à expectativa que se espera para combater a mudança do clima no período pós-2020, porque este acordo valerá a partir de 2020, né? Que seja também justo, no sentido de manter as possibilidades e as opções de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, respeitando os princípios basilares da Convenção, que não estão em questão, como o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas, né, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivas capacidades nacionais, equidade. Enfim, são as bases com as quais nós trabalhamos para avançar nesse trabalho. E também que seja um acordo equilibrado, que não se limite apenas a tratar do tema de mitigação, que tem a sua importância naturalmente, é central, precisa ser bem considerado, mas que também incorpore os outros pilares importantes que a própria Convenção já estabelece, como adaptação, né, meios de implementação, né, tecnologia, financiamento e transparência de ações e transparência de apoios. Então, há uma orientação geral que nós temos seguido e que já se mantém ao longo do tempo, de que, em primeiro lugar, nós continuaremos colaborando para que a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, que, aliás, é um produto da Conferência do Rio de 1992, né? Portanto, pela qual nós temos o maior apreço. Nós queremos que ela continue sendo um instrumento central do regime global de mudança do clima e, portanto, trabalharemos continuamente para o seu fortalecimento, assim como vimos fazendo anteriormente com as negociações do Protocolo de Quioto e, mais recentemente, com a negociação que levou à renovação, ao segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto, né? E, ao mesmo tempo, atentos para que este processo multilateral ele não gere entraves artificiais ao processo nacional de desenvolvimento. Como todos devem saber, essa diferenciação de compromissos ela resulta de um processo internacional que, na verdade, tem amparo no IPCC, em que sugeriu, e depois algo que a própria COP incorporou no Roadmap de Bali, de que, enquanto países desenvolvidos devem reduzir em valores absolutos as suas emissões, países em desenvolvimento devem reduzir a curva de projeção de emissões em relação ao que seria uma curva sem qualquer medida, quer dizer, não em termos absolutos, mas fazer essa redução. E nós temos a grata satisfação de dizer que o Brasil está muito bem amparado pelos dados, né? Dados que indicam que o Brasil, individualmente, foi o país que mais fez para reduzir emissões, embora não tenha compromissos quantificados para fazê-lo. E fez, e todos sabem, em grande parte graças a uma política muito bem sucedida de controle de desmatamento, né? Mas nós sabemos também, o governo federal tem plena ciência de que isso não para por aí. Quer dizer, o fato de nós termos, desde 2005 a 2010 ou 2012, enfim, qualquer ano aí base que se tome, nós temos reduzido drasticamente as nossas emissões, mas prioritariamente por conta de uma política de redução de desmatamento, não significa que essa redução prosseguirá, né, nos anos vindouros, até porque
fica evidente que a parcela, em termos relativos, o percentual de desmatamento tende a ser menor no perfil de emissões do país. E o grande desafio que se põe, então, e que está sendo devidamente considerado pelo governo federal, com os planos setoriais e com a Política Nacional de Mudança do Clima, o grande desafio é como incorporar nos outros setores esta noção geral essa orientação geral de medidas de baixo carbono que também permitam que todos os setores colaborem, isso sem, como eu falei, sem gerar entraves ao processo de desenvolvimento. Nós temos consciência que há muito trabalho a ser feito nesse sentido e isso depende, em larga medida, de uma boa articulação política e social, de uma participação e de uma vigilância constante, como foi dito, né? Por isso, mais uma vez, eu parabenizo o trabalho do Observatório do Clima e digo que para nós também é um trabalho extremamente importante e que teremos sempre o maior prazer de continuar dialogando e contribuindo para esse esforço, que é um esforço, na verdade, coletivo. Devo alertar, por fim, que, do ponto de vista da negociação internacional, há alguns aspectos que nós devemos tomar atenção, né? Um deles é esse que eu me referi, de que há uma diferenciação de compromissos e essa diferenciação existe não é à toa. Ela é, na verdade, o resultado de uma constatação objetiva, científica, de que a contribuição histórica dos países para a mudança do clima, ela deve ser tomada em conta. Quer dizer, a mudança do clima não ocorre por conta das emissões atuais, mas sim do resultado de emissões, da permanência da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera ao longo do tempo. E isso desde o início dos processos industriais, desde a Revolução Industrial. Então, este processo histórico, e o Brasil tem propostas, tem apresentado ideias nesse sentido, retomará agora em Varsóvia, esse processo histórico é que basicamente informa a necessidade de que cada país haja de acordo com a sua cota de responsabilidade para o aumento da temperatura global. Uma vez que nós temos agora uma meta fixada em Copenhague, reiterada em Cancún, de que 2 graus é o limite que nós desejamos que seja o limite máximo para aumento da temperatura global em relação a níveis pré-industriais, agora o que nós precisamos é justamente calcular e, a partir daí, implementar políticas para que cada país identifique e avance na implementação de medidas com relação ao seu percentual de contribuição para o aumento da temperatura, o que não necessariamente se reflete no percentual de emissões atuais ou projetadas, né? Então, acho que essa é uma cautela que nós devemos ter, porque isso significa dar ao próprio Brasil e outros países em desenvolvimento a oportunidade de continuar o seu processo de desenvolvimento, que naturalmente queremos que ocorra em bases sustentáveis, que ocorra rumo a uma economia de baixo carbono. Mas com a atenção de que não podemos nós, países em desenvolvimento, assumir uma responsabilidade além daquilo que nos corresponde. E, portanto, enquanto que países desenvolvidos que, de fato, devem, pelos compromissos atuais, liderar a redução de emissões, estariam, de certa forma, ainda titubeando no seu efetivo compromisso de implementação. Então, com isso eu concluo a minha contribuição e agradeço mais uma vez muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, ministro Everton Lucero. Passo a palavra agora ao Davi Canassa, da Votorantim Industrial, representando também aqui as iniciativas empresariais pelo clima. Bom dia a todos. Dia chuvoso e terrível aqui em São Paulo, onde as mudanças climáticas não estão afetando a vida de ninguém, né? Bom, eu gostaria de, primeiro, Rit, Monzoni e Tasso, parabenizar, porque analisar toda essa quantidade de informações, colocar numa base palatável, para que possa ser instrumento de tomada de decisões, é algo extremamente importante, relevante, necessário num país complexo como o Brasil. O Brasil é um país que tem vários países dentro dele. Eu queria traçar um paralelo. Há pouco tempo, vários de nós estivemos no Uruguai, onde foi lançado um centro regional de tomada de decisões, né?
O Uruguai tem muito claro o que eles querem. Eles estão preocupados, a questão deles é pecuária, eles estão preocupados com adaptação, porque eles sabem que o PIB do país está sendo afetado por isso. 3 ministros falaram de uma maneira extremamente integrada do que eles querem fazer, puxaram o centro para lá porque eles querem influenciar isso, querem puxar recursos para o país, estão trabalhando de uma maneira muito inteligente na forma de condução. E o desafio do Brasil é enorme nesse sentido, porque aqui dentro tem o Uruguai, aqui dentro tem a China, aqui dentro tem os Estados Unidos, tem de tudo. Nós temos todas as indústrias, todos os tipos de produções agrícolas, todo tipo de fomento florestal, tem tudo aqui no país. E para fazer políticas inteligentes, como eles estão fazendo, nós precisamos de informações. Então, o Observatório está dando uma contribuição relevante para que nós possamos analisar esses dados e, com base neles, poder, junto com o governo, junto com a indústria, com o pessoal do agrobusiness e por aí vai, tentar achar soluções. Porque tem uma lição de casa interna e a lição de casa externa. Estamos indo para a COP, qual que é a lição de casa externa? Nossos embaixadores, negociadores, etc., vão fazer todo um trâmite para fazer o melhor acordo possível. Onde troca de tecnologia, desenvolvimento de potenciais negociações de carbono que ainda está tão travado, né, mas que tem todo um potencial ainda não explorado e que fica, às vezes, por questões semânticas de brackets e qualquer outra coisa, fica parado por muito tempo, impedem a construção de um mercado global de carbono que, de fato, funcione. No âmbito interno, o Brasil tem 2 missões, no meu entender aqui. Primeiro é o seguinte, com os dados, entender, primeiro, comparando com o mundo, quais são as emissões do mundo por tonelada de cada produto que nós fazemos e quais são as nossas. Os dados estão aí, é possível se fazer. Tem problema nos dados, tem algum errinho aqui. Ok, primeiro você tem que ter o dado para depois criticá-lo. Estamos com os dados abertos, bem abertos, que eu vi ali agora, entrei na plataforma, está excelente, vocês vão ver isso. Aí nós aprimoramos os dados e vamos comparar. Bom, então, quando o Brasil se compara com o exterior, uma coisa que não está na conta, que não leva em consideração a questão histórica, é o fato que as mudanças geopolíticas, econômicas, etc., mudaram as produções dos países industrializados para outros países. E nós estamos recebendo produtos aqui no Brasil. Então, nas nossas contas não estão incorporadas as emissões que nós estamos importando. Mas existem os inventários nacionais de todos os países e dá para fazer a conta, dá para fazer simulações. E nós sabemos, fazendo essas simulações com os dados grossos que nós tínhamos, que agora o Observatório está nos dando os dados mais refinados, que o Brasil provavelmente contribui em muito com o planeta exportando produtos de baixa emissão por tonelada, seja agropecuários, seja industriais, semi-manufaturados ou manufaturados. Ou seja, o Brasil deveria ser, devido à sua matriz limpa, devido a uma indústria que tem um agrobusiness que tem toda uma regulamentação muito inteligente, muito discutida, muito forte, que é exigida dos empresários, tem uma contribuição diferencial em relação ao planeta nesse sentido, e isso não está na mesa. Ou seja, quando nós exportamos um produto brasileiro de baixa emissão, nós estamos tirando o carbono também do contexto mundial. E o carbono é uma questão mundial. Mas, aí olhando para dentro, exclusivamente, existem questões importantes a serem desenvolvidas no âmbito interno. Existem segmentos industriais, de agropecuária, na questão do desmatamento, que ainda tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito. E, para isso, tem que ter os números, analisar e comparar de novo para saber o que dá para ser feito, o que a academia pode nos ajudar, onde tem que botar pesquisa e desenvolvimento. Neste ano, saiu uma pesquisa da KPMG, no começo do ano, mostrando os líderes em sustentabilidade nos países. Estados Unidos aparece lá em cima. Por quê? Incentivos à pesquisa, desenvolvimento, à indústria, enfim, para que reduza as suas emissões. China, nós sabemos, estão fazendo uma transformação lá dentro. Tem muita coisa a ser feita lá dentro? Tem, mas eles são líderes em energia eólica, estão pesquisando cidades completamente de ciclo fechado. Tá impressionante.
E aqui no Brasil, esse é um diálogo que ainda está incipiente. O Plano Brasil Maior tem um capítulo de compras sustentáveis que não andou. A lei de compras do governo só vê o critério de custo ainda, não vê os critérios de parâmetros que incorporem critérios socioambientais. E aí a contradição, aí nós importamos algumas coisas que está cheio de critério socioambiental completamente inadequado quando comparado com o padrão brasileiro. Isso tem que estar na mesa, isso tem que estar na negociação, isso tem que estar na discussão. Para isso tem que ter informação. Então, por isso, foi tão importante esse lançamento, para que nós possamos analisar e fazer planos. Planos de curto, médio e longo prazo. E planos que sejam estratégias de Estado, que se perenizem governo a governo, que tenham um diálogo importante com a iniciativa privada, com a academia e com outros atores relevantes, que queiram participar, e que nós possamos fazer do Brasil a potência ambiental que ele é, por natureza, e que nós podemos fazer, de fato, com conservação e produção ao mesmo tempo. Nós temos aqui a oportunidade mágica que vários países do mundo gostariam de ter e não estamos aproveitando ainda com todo esse potencial. Temos a chance de fazer isso. Podemos, e acho que a contribuição que está sendo dada aqui hoje direciona esse caminho. Parabéns.